Alteza Real, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sra. Professora representante da Universidade de Évora, Sr. Diretor do Instituto Superior de Agronomia, Sr. Bastonário, Sr. Presidente da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, Sr. Engenheiro Mozinho, representante da Ordem dos Engenheiros, o caríssimo amigo Miguel Ribeiro Teles, representante aqui da família Ribeiro Teles, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Com mais sentido de gratidão vos agradeço. Desde logo, pelo prémio que se dignaram conceder-me, para mim, tão honroso quanto celebra Gonçalo Ribeiro Teles e mantém viva a memória do seu magistério. É um galardão que se deve, de certo, à vossa benevolência, mais do que ao meu escasso mérito. Por isso, muito enfaticamente, o agradeço. Mas agradeço também por, desse modo, me ser dada a oportunidade para, como amigo e companheiro de Gonçalo Ribeiro Teles, longos anos na cidadania nacional e lisboeta, celebrar convosco alguns aspectos da memória que guardo do seu pensamento, da sua atitude e da sua ação em prol do ambiente e paisagem, que é o nome que tem o prémio. Sem dúvida, a mais celebrada faceta essa da sua vida pública, que o tornou benemérito da pátria e de futuras gerações. A Câmara Municipal de Lisboa, também agradeço muito o que representa a honra de ser aqui recebido nesta casa, e representa ainda por cima a URB, onde eu nasci e onde moro, e ao Sr. Presidente, personalidade conspícua por quem tenho grande admiração, o meu agradecimento por nos terem recebido no Salão Nobre deste espaço de Conselho, ainda para mais invocando o nome de Gonçalo Ribeiro Teles. Fazem justiça quanto a ele, de todo o extenso e valioso magistério que Gonçalo Ribeiro Teles me proporcionou. Talvez o mais interessante, fecundo e vivo foi o relativo a Lisboa. E que consolo verificar que algumas das suas ideias liciponenses, que tantas vezes dele escutei, encantado durante horas a fio, estão hoje, na prática, realizadas. Lembro-me de um dia, já lá vão mais de 40 anos, um dos mais notáveis estadistas da minha geração, António Barreto, me ter dito, todo risonho, que tinha vindo de falar com Gonçalo Ribeiro Teles, e este lhe explicara, apontando na Carta de Lisboa à sua frente, as suas ideias para a cidade. E como dessas ideias, sobretudo a de interpenetração das zonas verdes construídas, eram tais que, se um macaco emergisse do interior do Parque de Monsanto, poderia, de salto em salto pelas copas das árvores, descer para o chão só nos restauradores. Tanto quanto sei, tal não aconteceu ainda, consigo algum. Mas o certo é que hoje está à disposição fácil dos lisboetas, com folgo ainda, fazerem por terra um percurso sempre verde, desde os restauradores até Monsanto. O prémio tem a legenda Ambiente e Paisagem. Já ouvi várias vezes, quase como uma frase idiomática da nossa língua, a expressão "tudo o resto é paisagem". Insurjo-me contra este desvio semântico, redutor e aviltador no termo. Advirto que pronuncio paisagem e não paisagem, ou paisagem, o que, aliás, recomendava uma excelsa professora de português com quem muito aprendi ao longo dos vários anos no Liceu Camões, porque, efetivamente, a palavra, quer fosse ou não, nos seus inícios, um galicismo, não assenta em qualquer raiz pais, mas sim em país. E essa subtileza fonética, bem vistas as coisas, talvez não seja despiciente para captar o pleno sentido que deverá ter-lhe atribuído. Mas interrogar-se-ão, porquê este circunlóquio? É que uma das chaves para atingir o âmago do pensamento de Gonçalo Ribeiro Teles foi a de que a paisagem é imensamente mais do que o simples regalo para a vista, um capricho superficial, ocioso e bucólico, capaz de ser expresso artisticamente por um pintor mais ou menos figurativo. A paisagem não é um acessório,
um complemento que se adiciona, um efeito para preencher vazios. A paisagem é a realidade substantiva, física, biológica, profunda, social e desejavelmente bela do país, tal como ele é visto e como é vivido pelo homem em diálogo com ele. Do país. Não é exclusivo apenas de alguns, de artistas nem de cientistas, de desfrutadores nem de laboradores, de rurais nem de urbanos, de elites nem de comuns, da natureza nem da ação do homem. É de todos e deve ser para todos. É afinal o mesmo que o ambiente, também no seu sentido mais autêntico. O ambiente, ou seja, aquilo onde alguns na dimensão espaço-tempo do universo surgiu do caos a vida e depois nela a vida mais avançada, racional e ética, talvez a única capaz de ter consciência flexível, apta a dialogar com toda a esfera viva e com ela interagir. O fulgor mais inebriante de Gonçalo Bertelos assentava nesta base profunda. A paisagem era para ele um valor sublime, com direito a moldar a política e a demais atividade humana. Por isso reclamava, para toda a intervenção relevante no território, ponderação e cuidados. Ele era autenticamente ecologista, se bem que talvez não simpatizasse inteiramente com o rótulo. Mas era-o com grande pureza, porque o não moviam agendas exteriores e espúrias, as quais já então, como ainda hoje, tendiam a parasitar o tema. Manteve sempre a causa ambiental distanciada das outras dialéticas que dominam a cena sociopolítica, aqui ou no estrangeiro. Não quer dizer que ele pessoalmente não tivesse posição sólida e empenhada em outras áreas da cena coletiva. Era, como se sabe, um democrata, um monárquico lúcido, um humanista, defensor extremo da liberdade, muito sensível aos grandes problemas sociais, um discípulo muito chegado do célebre Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes. Mas, no seu entendimento, o plano da problemática ambiental pouco ou nada tinha que ver com essas outras guerras doutrinárias, salvo no seu indefetível personalismo e na aversão a todos os totalitarismos. De resto, o seu ecologismo era fortíssimo na substância, mas desvalorizava a forma. Nunca viu necessidade, na apresentação da sua própria figura, de enfileirar no folclore exótico do desalinho de muitos dos que blasonavam de ecologistas. Sendo um ruralista militante, nunca se apresentava exteriormente com sinais ou figuras do rural. Demarcava-se muito claramente dos que procuravam a bandeira ecológica para instrumento de outras tendências, para serviço de ideologias exteriores que se revelavam depois na prática tanto ou mais nefastas para os valores ambientais, tal como ele os via, do que o silêncio sobre o tema. Tantas vezes em conversas ele me abria os olhos para o modo como o nome do ambiente era invocado em voga. E tantas vezes percebi que ele, posto que parecesse um exagerado, um fundamentalista, um utopista, dificilmente compatível com os ventos da sua contemporaneidade, pelo contrário, não tinha dificuldades em alinhar com os demais, que não pensavam como ele, mas eram suscetíveis de despertarem para a necessidade de compaginar a inovação com o equilíbrio. Reclamava constantemente, como é consabido, contra os seus inimigos de estimação, nunca pessoas, mas sim orientações ou opções mal informadas, tomadas devido à superficialidade dos conhecimentos de muitos políticos de então, tanto nacionais como locais, e mesmo de muitos académicos e agentes económicos. Isto passava-se há 50 anos. Nele, ecologismo não era imobilismo. Parecia, de certo, por vezes, radicalmente conservador, mas essa era uma leitura precipitada. Nunca suspirava pelo passado. Valorizava-o, de certo, muito, mas tomava-o como base de onde era forçoso descolar para o futuro. Não preconizava que se parasse, nem muito menos que se voltasse para trás. Lutava, sim, para que quem agisse tratasse com especial cuidado o território e a história e salvaguardasse os recursos, a diversidade e os equilíbrios que são essenciais à biosfera. Para que essa ação não ignorasse frivolamente tais valores, mas fosse sim avaliada, tendo em conta todos os impactos negativos da intervenção em causa. Estigmatizava muitas tendências que, à primeira vista, para as convicções comuns, insuficientemente informadas, se afiguravam como alavancas e panaceias para o avanço, mas que, na realidade,
não passavam frequentemente de falso progresso, de crescimento com pés de barro, demolidor de equilíbrios, unidimensional, apenas economicista, parcial e ingênuo. Na sua ideia, o progresso só seria confiável, como hoje, de resto, se vai geralmente entendendo, desde que sustentável. Só eficaz, desde que respeitador das imensas e misteriosas harmonias que regem o ambiente. Só legítimo, desde que moldado pelas realidades naturais, geográficas, antropológicas, sociais e históricas, que condicionam a realidade biofísica onde as comunidades se acham. Nesse plano, discorria normalmente por uma abordagem holista. A problemática ambiental que mais o seduzia não era tanto a do combate à poluição do ar, área que considerava simplista e tecnicista, muito insuficiente para os objetivos mais ambiciosos. Dava, porém, muita importância aos males que afetavam as linhas de água e as dunas, situação que enfrentavam então uma situação muito degradada. Por isso, os instrumentos políticos que preferia iam e foram muito mais além. Para as situações mais agudas, as reservas, quer as especiais, localizadas, quer as nacionais, ecológica e agrícola. Para a generalidade do território, os planos de ordenamento que gradualmente haviam de vir a constituir uma malha que haveria de vertebrar todo o país. Aí foi ele quem apontou o caminho e encontrou felizmente em governantes e técnicos lúcidos que regularam e concretizaram esse ordenamento, o qual representa, por muitos defeitos que possam contar-se, um instrumento privilegiado para impedir a irracionalidade e a ganância à solta, para reduzir a pegada ambiental e para introduzir a disciplina nas iniciativas geradoras do verdadeiro progresso. Também a escala diversificada da abordagem, assim como a proximidade, eram muito característicos das suas prioridades ambientais. Na escala, tão importantes eram, para ele, os jardins, públicos ou privados, como os corredores verdes urbanos, como os perigos das monoculturas, como a florestação maciça massiva de determinadas espécies arbóreas, como a lesão decisiva de uma bacia hidrográfica e da complexidade dos seus ecossistemas, pela interposição de uma barragem gigantesca. As preocupações ambientais, antes de se alcandorarem a escalas planetárias mais difíceis de conhecer e de gerarem soluções acertadas e viáveis, deviam começar na própria casa de cada um. Seguiam para o bairro, passavam à vila e aos espaços não construídos, alargavam-se à cidade, que ele desejava uma interpenetração e interação não um confronto com o mundo rural, estendiam-se depois à comarca e à região natural e generalizavam-se pelo país. O tal país que, em última análise, tem jus a uma paisagem diversificada, humana, bela, eficiente e duradouramente produtiva. A estratosfera estava longe de ser um campo de eleição para a cruzada de Gonçalo Rebelo, um prosélito do ambiente acentuadamente emergente da terra e das suas comunidades, enraizado, quase telúrico, direto, empirista, franciscano e fisiocrata, que se tivesse vestido o figurino de um dos heterónimos do Fernando Pessoa, preferiria ser do Alberto Caeiro. Este prémio, me sinto tão honrado de ter recebido, tem o nome de um grande mestre. A sua mensagem não caiu nem cairá certamente em saco roto. É bom que a sua memória seja venerada, divulgada e seguida para progresso dos portugueses e melhoria da qualidade de vida, da vida que há muitos séculos levamos em comum.